Ei, você quer aprender a inserir plugins de áudio externo no seu editor de vídeo? No caso, o Premiere? Pois é, eu vou te mostrar hoje como é que você consegue inserir os plugins da Waves para melhorar a qualidade dos seus áudios na edição do seu vídeo dentro do Premiere. Tenho certeza que você vai gostar, então bora pro vídeo? Eu vou te ensinar a partir de agora como você vai inserir um plugin de áudio externo dentro do Premiere. Existem diversos plugins já dentro do Premiere para você trabalhar e melhorar a qualidade do seu áudio, mas alguns profissionais gostam de utilizar outros plugins, como por exemplo os plugins da Waves, os plugins T-Rex, né, da IK Multimídia, e eu vou te mostrar agora como você vai fazer isso de forma bem simples. Você já precisa ter instalado esses plugins na sua máquina. Eu vou ter uma aula em que eu vou te mostrar como você vai fazer a instalação desses plugins, mas vamos lá para a prática que eu vou te mostrar como é que funciona. Antes de você iniciar o processo de inserção do plugin, você precisa fazer uma verificação, tá? Porque o Premiere, ele muitas vezes não reconhece automaticamente todos os plugins que estão instalados na máquina. Então, para isso, você precisa clicar em editar, vai na opção preferências. Dentro de preferências, selecione a opção áudio. Bom, aberta a opção de áudio, logo aqui abaixo você tem a opção de gerenciador de plugins de áudio, que é a interface que vai reconhecer todos os seus plugins. No caso do meu, como eu já fiz essa verificação, vai aparecer aqui, ó, todos os plugins que estão instalados, Waves, da T-Rex. Provavelmente, se você acabou de instalar os seus plugins, não vai aparecer nada aqui. O que você precisa fazer? Você precisa adicionar a pasta onde está instalado os seus plugins. Para isso, você vai clicar em adicionar e vai procurar no seu computador, que muito provavelmente vai estar dentro do disco C aí, certo? Dentro de arquivos de programas, você vai encontrar a pasta VST Plugins. Então, você seleciona a pasta e clica em verificar. Nesse momento, o próprio Premiere vai fazer uma verificação dentro dessa pasta, vai reconhecer todos os plugins que estão disponíveis e já vai deixar aqui disponível para você utilizar, certo? Então aqui nós temos a tela do nosso Premiere aberta e nós vamos utilizar uma função aqui, olha só, o menu chamado Mixer de faixa de áudio, onde a gente vai mixar o nosso áudio. Se não tiver aparecendo essa opção para você, provavelmente você já trabalhou na interface, né? Você já modificou a interface. Você pode fazer isso, mas se não tiver aparecendo, você vai clicar em janela. E aí aqui tem as duas opções, mixer de clipe e mixer de faixa. Você vai marcar a opção mixer de faixa de áudio e tá aqui, ó, já tá selecionado, mas não tá aparecendo nada. Por que que tá acontecendo isso? Primeiro, porque a gente não tem nenhum vídeo, a gente não tem nenhuma faixa de áudio. Então, o que eu vou fazer? Vou adicionar aqui um vídeo de exemplo. Vou pegar esse vídeo aqui, ó. Vou adicionar ao meu projeto para nós termos um mix de faixa de áudio. Então tá aqui, ó. A nossa faixa já está disponível aqui, ó, em A1. Então, caso eu queira inserir um plugin exatamente nessa faixa de áudio aqui, o que eu preciso fazer? Olha só. Aqui no meu mixer eu tenho A1. Então, vou aqui em cima e eu tenho aqui os inputs, né? No caso, o input é o meu microfone, é o microfone que eu estou usando. E eu vou clicar nessa setinha aqui para abrir a caixa, né? O gabinete aqui dos plugins. Então, clico aqui nessa outra setinha, vai me mostrar todos os plugins do Premiere. O Premiere já vem com alguns plugins padrões para você fazer alguns ajustes de áudio. Porém, eu instalei os plugins da Waves. Então, tá aqui, ó, VST, efeito. E todos os plugins externos que você instalar na sua máquina vai aparecer aqui dentro de VST. No caso aqui são os plugins da Waves. Se eu tivesse o do T-Rex, iria aparecer um outro menuzinho aqui, T-Rex. Então eu tenho aqui vários plugins. Eu só instalo aqueles que eu realmente mais vou utilizar. Não fico instalando todo o pacote de plugins. E nesse caso aqui eu uso bastante o JJP Vocals, que é para eu dar uma trabalhada ali no meu áudio, fazer uma compressão, dar mais ataque na voz, certo? E também utilizo o Ultra Maximizer, que é um limiter,
que serve ali para eu conseguir limitar o meu áudio, para o meu áudio não estourar. Então ele chega ali no 0.5 dB, ele bate naquele limiar ali e ele não estoura o meu áudio, eu consigo aumentar, né, ampliar o meu volume utilizando o limiter. Mas primeiro eu vou fazer um tratamento, né, vou fazer uma lapidação dentro do meu plugin e aí depois eu rodo o Ultra Maximizer. Dentro do JJP Vocals, ó, ele já inseriu o plugin aqui. Para eu abrir a interface do plugin eu dou 2 cliques. Pronto, aqui o plugin ele não abriu certinho, tá meio bugado aqui o próprio Premiere, mas vamos abrir aqui, beleza. Então o plugin é esse. Nós temos vários parâmetros aqui. Eu tenho um parâmetro de sensibilidade, que é a quantidade do efeito, né, do plugin que vai ser incluído dentro do áudio. Consigo trabalhar graves, agudos, o de-esser, compressor. Aqui eu consigo dar, por exemplo, um efeitozinho mais molhadinho na voz, como se fosse uma espécie de um reverb, né? O spacer, que é como se fosse um delay. Eu tenho um ataque, tenho uma atitude, presence. A orientação é que todo plugin que você for pegar para colocar no seu áudio, seja numa faixa de voz, seja numa faixa instrumental, é importante que você faça várias experimentações de cada um desses parâmetros e confie no seu ouvido. Vá naquela resolução que realmente agrada aos seus ouvidos. Nesse caso aqui, eu já tenho um preset que agrada aos meus ouvidos, tá? O que é um preset? Um preset é um conjunto de configurações já prontas do próprio plugin que você pode inserir. Então aqui, ó, se eu clicar nessa setinha, eu vou mudando os presets, ó. Observe que à medida que eu mudo os presets, os volumes aqui eles vão sendo alterados. Então eu posso usar um preset, né, para a minha mixagem. Só que o que acontece? Eu gosto muito desse preset, o RVox. Ele já fez uma pré-configuração, então eu ouço todos os presets, aqueles que eu mais gosto, beleza, esse vai ser o meu ponto de partida. Eu não necessariamente vou usar o preset da forma como ele está. Eu só vejo aqueles que são os melhores para eu ter como um ponto de partida e a partir disso eu faço os meus ajustes, né? Então eu gosto muito do RVox. E aí o que eu faço aqui? Eu aumento a sensibilidade. Eu estou fazendo aqui porque eu já conheço e eu já uso dessa forma sempre em todas as minhas mixagens, mas oriento a você que realmente escute e confie no seu ouvido, né? Eu diminuo um pouquinho grave, diminuo um pouquinho agudo. Por que eu faço isso? Para você pode ser que vai ficar diferente, para você vai ser melhor você configurar de forma diferente. Porque eu utilizo um tipo de microfone. Talvez se você utilizar um outro modelo de microfone, a configuração vai ser totalmente diferente dessa que eu estou fazendo aqui, tá? Inclusive, quando eu estou usando um outro microfone, agora eu estou usando um microfone condensador. Então, esse preset aqui, junto com essa configuração, ele funciona muito bem para esse microfone condensador. Já outros microfones não funcionam tão legal. Então aqui eu aumento um pouquinho o ataque, dou só um pouquinho de Magic, que aqui no caso vai adicionar um reverbzinho de leve, ali também um delayzinho só para dar uma encorpada mais na voz, coloco um pouquinho de presença e é isso aqui nesse plugin que eu uso. Aí posteriormente eu adiciono um outro plugin, que é o plugin de limiter, né, que é o L3 Ultra Maximizer. Dou 2 cliques aqui para abrir o plugin, prontinho, o plugin já está aqui. Aí tem 2 parâmetros de configuração. O outselling é o que vai me dizer até onde a música vai tocar. Então eu geralmente coloco aqui, ó, em menos 0,5. Isso significa que quando o áudio bater em menos 0,5 dB aqui, ó, a gente sabe que nós não podemos tocar no vermelho aqui, e o vermelho é representado pelo 0 dB. Então eu coloco o limiar para bater em 0,5, um pouco abaixo do vermelho, ou seja, a música vai até lá e ela vai dar uma limitada, né? Ela vai dar uma comprimida ali para fazer com que a música não ultrapasse esse limite, ou seja, ela não clipe, ela não distorça. E aí o que eu posso fazer? Eu posso dar um pouquinho mais de ganho, né, na música aqui, ó. Na realidade não é nem ganho, eu vou dizer aqui o tamanho da limitação, o tamanho da compressão. Quanto mais limite eu impor na minha música, mais alto vai ficar o volume. Então geralmente eu coloco menos 3, de menos 3 a menos 5, dependendo do volume que eu gravei, tá? Então, ó, eu vou deixar aqui menos 5 como padrão.
E isso aqui é interessante porque hoje, por exemplo, eu não edito mais os meus vídeos. Eu tenho um editor que cuida da parte de edição para mim. E aí eu já passo esses parâmetros, ele já configura o software, já deixa tudo rodando lá, tá? E eu sempre vou garantir que eu vou ter essa qualidade de áudio mesmo com outro profissional fazendo a edição para mim, tá? Inclusive essa aula que eu tô gravando, vou deixar aqui disponível para ele também, sempre que ele precisar desses parâmetros, certo? Bom, já configurei meus 2 plugins. Agora, por uma boa prática, o que você sempre deve fazer nos seus áudios? Quando você grava um áudio, possivelmente, tá? Não estou dizendo que é todas as vezes, o seu áudio ele pode ser que ele não venha no volume máximo. Talvez o volume que você configurou no microfone foi um pouco baixo, então a captação foi bem baixinha. Tem como, dentro do Premiere, você ampliar o limite ampliar o volume do seu áudio sem deixar ele clipar. Ou até mesmo tem como, se ele clipou, você tentar abaixar o volume até 0 dB para garantir que você não vai ter muita distorção. Para isso, você clica com o botão direito em cima da sua faixa de áudio e vem aqui em ganho de áudio. Aí ele vai fazer um cálculo aqui, ó. Ele vai fazer um cálculo dos dBs da música. Você pode marcar a opção aqui, ó, normalizar pico máximo. Isso quer dizer que quando a sua música ela atinge o pico máximo, né, na verdade toda a sua faixa de áudio ela vai ser atrelada ao pico máximo, ou seja, o pico máximo da sua música ele vai bater até 0 dB e não mais que isso. Então toda a sua música vai ser ampliada, o volume dela vai ser ampliado até a onda máxima bater no pico de 0 dB. Então você coloca para normalizar o pico máximo aqui em 0 dB, ok? Ele vai fazer esses ajustes e pronto. Você já tem uma super mixagem de áudio dentro do Premiere utilizando plugins externos da Waves e naturalmente você pode fazer desse mesmo jeito para qualquer outro tipo de plugin externo. Gostou dessa aula? Então já deixa o like, dá uma passada lá no meu canal para ter acesso a diversos tutoriais que vão te ajudar a maximizar os seus resultados utilizando ferramentas digitais. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima!